Bom dia, Robson. Muito prazer. Tudo em paz? Acho que a Robson está sem áudio. Ah, connecting to áudio, certo. Está conectando ao áudio, isso. Muito bom dia, muito bom ter você aqui com a gente para bater esse papo sobre design estratégico, sobre inovação, inovação do modo como planejamos. Oi, Beth, bom dia, amiga. Tudo bom? Tudo em paz por aí? Robson já consegue se comunicar por áudio. Podem usar também o chat, né, para se apresentar, para tirar dúvidas, né? Eu vou aqui monitorar o chat. Peço também que Beth me ajude com o chat, caso haja perguntas, considerações que as pessoas não podem. Bom dia, ainda não, estou ótimo. Vai lá, Robson. Você está aqui em Salvador mesmo, amigo? Está atualizando o Zoom. É, atualizando. Feira de Santana, muito bom. Estive recentemente aí conduzindo um- uma atividade dentro do Meetup, né, do ecossistema de Entendi. inovação aí de Feira de Webinar Santana. sobre inovação e gestão. Onde é que está o Durex transparente? Não tem Agora a mais, gente já não. está ouvindo você, Robson. Olá, bom dia. Bom Acho que funcionou dia. agora, né? Tá ótimo. Agora estou Tá ouvindo você atualizando claramente. a câmera aqui, que eu baixei o aplicativo no computador, tinha só no celular, e aí tá fazendo as atualizações. Muito bom. Você estava naquele meetup, do ecossistema de inovação de Feira de Santana, Não, não realizado tava, não. Inclusive, recentemente, eu não? não fiquei sabendo. Acabei perdendo essa oportunidade também. São tantos eventos, né? Comunicação. Hoje em dia a gente acredita que só porque colocou na rede social todo mundo vê. Isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão. Você soube do nosso webinar via CRA, foi? Isso, exatamente, exatamente, via Você é CRA. associado, você então é colega, é gestor. Isso, é. Maravilha. Qual é a sua área de atuação? Tá, de formação, sou administrador e engenheiro de produção e eu atuei nos últimos 12 anos na indústria de alimentos e bebidas, né? E há Sim, aproximadamente ali uns 3 meses eu saí da indústria e agora estou trabalhando com prestação de serviços de consultoria, desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de escopos e ampliação de negócios, né? muito bom. No meu doutorado, aí em Feira de Santana, a gente aplicou o Join, que é uma metodologia de gestão da inovação, né? Na Vita Croc. Conhece a Vita Croc aí em Feira de Santana? Conheço, conheço. Estive aí algumas vezes, organizando atividades de inovação, né? Muito bacana, muito bom. É, Eu também feira, eu já. eu sou do Ceará e vim para Feira de Santana trabalhar há uns 3 anos atrás. E aqui formei Sim, minha família e eu vejo que hoje aqui em Feira de Santana é um polo muito rico, né? E necessitado também de profissionais para desenvolver o lado industrial, o lado empresarial aqui na região, né? Tem bastante. Entretanto, eu percebo, né, nas minhas pesquisas e conversas aqui com a minha rede de relacionamento, essa necessidade, né, de suporte, tanto metodológico, quanto de mentorias, de consultorias relacionado a desenvolvimento de negócio mesmo, essa parte mais profissional do negócio. sim, conhecimento, experiência é sempre muito bem-vindo, né? É isso. Combinar perspectivas diferentes é sempre muito enriquecedor. Eu também morei em Feira de Santana quando vim do Foi Rio. mesmo. Legal. Olha, tem Gostou de muito morar aqui? tempo. Oi? Gostou de morar aqui? Olha, observe, tem muito tempo, tá? Assim, foi 87, 88, tem bastante tempo. E naquela época a Feira de Santana era outra cidade, e o que eu achei mais Aham. legal de Feira de Santana na época, Robson, é que como havia poucas atrações, né? Havia pouco o que fazer, né? Na verdade, não tinha grandes coisas para fazer.
E então, as amizades, a gente formava muitos amigos, batia muito papo, fazia roda de conversa, viajava juntos, né? Então, eu achei muito legal isso, porque todo mundo, a grande diversão era sentar com os amigos, tomar uma cerveja e Sim, conversar, né? Frequentava-se bacana. muitas casas um dos outros, foi bem legal, foi bem bacana. Eu me Que identifico bom. muito com essa sua experiência, porque eu tive exatamente a mesma experiência em 2018, quando eu fui trabalhar numa cidadezinha pequena no Maranhão. Eu fui Sim. para lá para startar uma indústria, e era exatamente esse perfil, né? O que nos divertia e tornava o dia a dia, tanto de trabalho quanto social, mais divertido era os relacionamentos que a gente construiu lá. Isso, é bem interessante, né? Cidades menores, com menos atrações turísticas e menos, enfim, atrações culturais também compensam É por isso. esse lado, né? É isso, é isso. Muito bom. Bem, gente, pronto. Aqui mandando. Ótimo. Aqui temos a Juliana Brito também e a Rosivânia. Vocês duas também são do CRA, amigas. Olá, Rosivânia. Bom dia, Juliana. Bom dia. Não, eu sou da TPC, Logística DTC. Inteligente. Ah, muito bom. Indústria inteligente. Me conte, você está aqui em Salvador, Juliana? Nesse exato momento, estou em Lauro de Freitas, estou home office, mas É a gente está vizinha. espalhado no Brasil. A gente tem operações em todo o Brasil. Ah, que bacana. Qual é o valor? Qual é o core business? A gente opera, né? Faz armazenagem, controle de armazenagem, transporte na área de logística, né? Inteligente. A nossa proposta é trazer solução de valor para nossos clientes, que a gente faz operação e controle dos estoques e de armazenamento, distribuição, né? É o foco da nossa E empresa. vocês trabalham com tecnologias digitais, RFID, essas coisas, para controle de estoque, Qualquer para. solução que venha, qualquer solução que venha agregar valor para os nossos clientes, inclusive essas que você está falando aí, utilizando IA, né? Inteligência. Isso, isso. Amanhã, inclusive, vai ter um evento aqui no Parque Tecnológico sobre IA, é o Uhum. Conecta IA, não é? E a gente vai estar lá também num painelzinho falando sobre aplicações de IA em startups baianas, né? E vai ser bacana, vai Compartilha, ser. compartilha comigo. Eu não estou acompanhando esses eventos. Por isso É, o até que que eu eu estava falando com o Robson, gente, é tanta coisa, são tantas iniciativas, eventos, atividades acontecendo ao mesmo tempo, é impossível a gente efetivamente, mas aí eu compartilho com vocês aqui no final, tá certo? É amanhã, de qualquer forma, é amanhã, estou até com ele aqui, das 9 ao meio-dia, lá no Parque Tecnológico, e é até bom, porque é bom conhecer aquele ambiente, conhecer as empresas residentes, as startups, até o próprio trabalho do Parque Tecnológico, que é tão bacana, né? Então, e é aberto, é gratuito, qualquer um pode aparecer, pode se inscrever, tem aqui uma inscrição pelo Simpla, mas também não é necessário fazer isso, não. Pode simplesmente aparecer e fazer uma inscrição lá. Ótimo. agradeço pelo Muito convite. bom. Eu não sei se eu vou conseguir ficar, que estou só na expectativa aqui de me puxarem para Tá, a vamos reunião. começar então nossa Eu tô por conversa. aqui. Aí você fica com um olho lá, outro aqui. É, E Rosivânia, me conte, Rosivânia, você está onde? Estou em Salvador, né? Trabalho no grupo New Chaser, é um grupo de concessionárias. Atualmente trabalho como analista de processo. Um grupo de concessionárias, concessionárias Isso. qual bandeira? Toyota. Toyota, e você está aqui em Salvador? Isso, aqui em Salvador Maravilha! mesmo.
Trabalhei Muito. muitos anos, viu, implantando sistemas em concessionárias em todo o Brasil. Ah, que legal. Lernet, você Olha aí, falar. conexões. É, exatamente. E estamos as duas nesse ramo automobilístico, né? Também, enfim, ou seja, dos transportes e dos veículos e tal e tal. Sim. Muito legal, gente, muito legal. Bom, semana passada tivemos um problema, não sei se vocês, quer dizer, alguns tiveram dificuldades de acessar. O Simpla, semana passada, aprontou uma com quem estava realizando evento e impedindo que a gente conectasse o Simpla com o Zoom e tivemos que usar a própria plataforma do Simpla. E a plataforma do Simpla, pelo menos da semana passada, não estava permitida essa interação bacana, construtiva que a gente tem aqui com vocês. Mas mesmo assim, a gente fez a nossa apresentação até o final, já que tinha ali umas 15 pessoas conectadas. Mas aí hoje a gente vai ter essa oportunidade de bater esse papo, né? Então, deixa eu iniciar a nossa conversa. A reunião está sendo gravada, ok, gente? Todo mundo concordou? Então, vamos embora lá. Gente, rapidamente fazer uma apresentação da Clara Ideia, minha, e já entramos no tema do design estratégico, né? Bom, a Clara Ideia está celebrando esse ano 10 anos, né? Eu sou fundadora da Clara Ideia e foi o meu segundo negócio, né? Eu sou empreendedora, assim, raiz mesmo. Falei com o Robson que quando eu vim do Rio, eu morei em Feira de Santana, porque eu vim do Rio, gente, pelo CCAA, né? Curso de inglês, CCAA. Então, eu comecei minha vida como professora de inglês, eu fui aluna do CCAA e logo depois havia um curso de formação de professores e tal, e eu vim para a Feira de Santana para assumir a escola do CCAA lá em Feira, né, que estava ali com a direção aberta. E aí, pronto, a partir dali passei um ano e meio, um ano em feira e depois mais um meio ano aqui em Salvador com Cici e abri a minha primeira empresa, que foi um curso de línguas estrangeiras, né? Então, a partir dali, ali em 89, se eu não me engano, de lá para cá, eu estou sempre empreendendo à frente de negócios próprios, né? Então, ali foram muitos anos, 18 anos, né? Formando gente. Ai, adoro, gente. Encontro muitos alunos, ex-alunos que me contam histórias ótimas, muito legal, adoro. Também tive aqui em Salvador um curso de pré-vestibular, na época que, né, havia vestibular, agora seria Enem, mas ainda havia só vestibular ali na Cidade Baixa. Enfim, e há 10 anos a gente está aqui com a Clara Ideia desenvolvendo inovação de gestão. Isso aqui, a Clara Ideia nasceu assim que eu concluí meu doutorado. Eu sou mestra e doutora em administração, como alguns de vocês imagino também são administradores. E a minha área de pesquisa e trabalho sempre foi inovação, inovação em gestão, né? Então, nós somos especialistas em gestão da inovação também. Então, a gente orienta empresas na estruturação de programas de inovação, né? Então, inovação corporativa, inovação aberta, redes e parcerias para inovação, engajamento das pessoas nas atividades, e isso é o que a Clara Ideia faz, né? Gil, por favor. Os nossos grandes temas são, como eu falei, gestão da inovação, gestão do conhecimento, que são prima irmãs, né? Para a inovação acontecer, eu preciso de conhecimento, eu preciso de ativar o fluxo de conhecimento dentro da empresa. Eu preciso que todo mundo aprenda e ensine uns aos outros, que o conhecimento organizacional se fortaleça, para que eu possa fazer conexões novas, diferentes entre temas, né? Então, a gente trabalha com gestão do conhecimento
Design estratégico, que é o nosso tema de hoje, que é uma nova abordagem, uma nova forma de planejar, né, o futuro dos negócios, né, uma metodologia do universo da inovação, né? A maioria das empresas, imagino, é, ali a Toyota, Robson, com toda essa experiência dele, e também Juliana, a maioria das empresas vem usando há mais de 40 anos o BSC, Business Scorecard, né? Como uma metodologia ali, como uma bíblia do planejamento estratégico. E esse universo da gestão da inovação traz novas abordagens, e um deles é o design estratégico. E tudo isso, naturalmente, sempre pautado e orientado por uma agenda ESG. Como é que a gente transforma as boas práticas de ESG em valor para o nosso negócio, né? Sem fazer aquele negócio de washing, né? Greenwash, social wash, nada disso. É para valer mesmo. Como é que a gente, de fato, se apropria das boas práticas, né? E do compromisso de impacto a colocando tudo isso a favor dos nossos negócios. Isso é que é o nosso grande desafio. E então a gente trabalha muito com eventos, jogos, a nossa abordagem é sempre muito lúdica, muito criativa, desenvolvemos muitos jogos, palestras, oficinas, sempre muito hands-on, né? Coisas práticas, fazemos programas, projetos de inovação, enfim. Só para vocês terem uma ideia, Gil, por favor, nós temos também uma academia de líderes, onde a gente forma lideranças para que atuem, né, promovendo a cultura da inovação, criando espaço para inovação, espaço para criatividade, espaço para o compartilhamento de de ideias, né? Um espaço seguro para as pessoas desenvolverem soluções, testarem, experimentarem. Então, trabalhamos tanto com desenvolvimento de soft skills como hard skills. Depois eu vou mandar para vocês a apresentação, então eu vou acelerando aqui, Gil. E por fim, a Clara Ideia tem um braço tecnológico, uma incubadora de startups, né? Então a gente desenvolve soluções de base tecnológica na nossa no nosso core business, né, que é a gestão da inovação propriamente dita. Então, nós temos um laboratório vivo de inovação, o iFlow, né? O iFlow é um sistema de apoio à gestão da inovação, onde as pessoas se encontram para priorizar problemas, identificar oportunidades, tratar desafios, gerar ideias, colaborar, ensinar, aprender, né? Desenvolver projetos. É um sistema de apoio mesmo à gestão da inovação. A trilha aí é um ambiente virtual de aprendizagem. Vocês se lembram que eu falei que o nosso tema, gestão do conhecimento. Então, Trilha aí é um apoio à gestão do conhecimento, uma plataforma também gamificada, onde as pessoas explicitam seu conhecimento e colocam esse conhecimento à disposição dos colegas, né? Dos colegas da empresa. E tudo isso é valorizado, tudo isso é pontuado. Quem cria trilha de aprendizagem é reconhecido, quem consome as trilhas de aprendizagem também é reconhecido. Isso com o objetivo claro de fortalecer, de enriquecer o conhecimento organizacional. O Idea Hero é um jogo, é realmente um jogo que a gente chama de fertilizante da cultura de inovação. É um jogo que tem uma plataforma digital, ele pode ser jogado presencialmente ou
mediado por uma plataforma e é uma jornada de inovação, né? Inspirada por cartas e tal. E isso é uma das nossas estratégias para difundir boas práticas de inovação no tecido organizacional, difundir conhecimento para que essa cultura se fortaleça. As outras duas startups são em outros, né, setores econômicos. Uma é no agronegócio, criação de peixes e camarões, e a outra é no varejo, é uma plataforma que gera marketplaces dedicados. Então, uma feira, um shopping center, um bairro, um evento que queira se digitalizar, a gente então gera automaticamente, a gente gera um marketplace para esse cliente. O interessante aqui, só antes da gente começar o nosso papo mesmo sobre design, é que é a estratégia que nós usamos para desenvolver essas startups, tá? Além de, naturalmente, aplicar as boas práticas de design, de inovação, a gente capta recursos não reembolsáveis, recursos públicos em editais de fomento à inovação, para tirar essas ideias do papel, reduzindo o risco da inovação, né? Porque inovação é uma atividade que envolve risco. A gente está trabalhando com o desenvolvimento de algo novo, uma nova solução, né? Uma solução de base tecnológica que tem naturalmente muitos desafios para se consolidar enquanto um negócio. Então, para reduzir o risco da inovação, uma das estratégias é a gente captar recursos públicos não reembolsáveis, ou seja, não é financiamento, é fomento. Então, você vale? Não? João Lúcio? Podem interagir, viu, gente? Não é um monólogo, não, é um diálogo aqui que eu vou ter com vocês. É, recursos públicos, então, os grandes operadores desses recursos, aqui no estado, por exemplo, o maior operador é a FAPESB, é a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento, do estado da Bahia, pesquisa do estado da Bahia, FAPESB. Então, eles sempre divulgam editais, convidando as empresas a apresentar projetos de inovação que são avaliados e, se contemplados, eles recebem um apoio, um aporte financeiro para a sua execução. E, naturalmente, a gente presta conta do bom uso desse recurso no desenvolvimento de uma solução, inovadora. Então, no nível federal, nós temos a FINEP, que é a financiadora de projetos também de inovação, e hoje em dia também a iniciativa privada coloca, abre, disponibiliza, editais também de apoio à inovação. Então, gente, o que eu costumo falar para todo mundo, hoje em dia há muitos recursos, muito, muito mesmo, não é pouco dinheiro, não só recursos financeiros, mas mentoria, aceleração, ambientes de conexão com grandes empresas, com potenciais clientes. É um universo muito cheio de possibilidades. O universo o ecossistema de inovação. Então, amanhã mesmo, como eu estava dizendo antes, agora que chegaram Birajara e João, amanhã tem evento no Parque Tecnológico da Bahia, que fica aqui em Salvador, na Paralela. Tem um evento pela manhã para falar sobre aplicações de IA, né, em startups e grandes negócios. Então, é uma forma da gente ir se aproximando desse ecossistema e se apropriando
dessas oportunidades que existem, tá? Então, agora vamos entrar no nosso tema, o tema do design. Gil, por favor. Gente, para a gente chegar em design estratégico, a gente precisa conhecer, a gente precisa se apropriar do conceito e do método do design thinking. Aí eu pergunto a vocês, vocês têm familiaridade com o design thinking? Alguém tem experiência com esse método de desenvolvimento de soluções? Aplica, aí já aplicou ou já participou de uma jornada de design thinking? Alguém tem alguma experiência para compartilhar neste tema? Rose, João, Juliana, Ubirajara, algum de vocês tem experiência, Robson, com esse método? Não? Sim. Sim, Juliana, me conte. Conte pra gente sua experiência com o design thinking. É, a experiência é boa, né? Porque é uma forma de você participar da construção ali, da ideação de um produto ou de uma solução desde o início com uma comunidade ali diversa, né? Então eu participei de uma jornada, achei super interessante, até porque eu sou da área de tecnologia há muitos anos. Para Eu já concordar tô, com. eu já tô nessa, vamos dizer assim, nessa exploração e na atuação em tecnologia desde. Eu me formei em 1998 no curso técnico de processamento de dados. Então, assim, eu vi toda a transformação e evolução da tecnologia para a definição de projetos, desde do método lá em cascata, né? Até os métodos que a gente tem hoje mais modernos, que seria o Lean, Design Thinking. Então, para mim, foi um paradigma muito grande, porque na minha experiência ao longo dessa jornada que eu tenho nessa área, eu sou formada na área, né, de tecnologia, desde, como eu falei, curso técnico, logo em seguida eu fui para a área de para a faculdade, para a universidade, comecei com desenvolvimento, depois fui para a área de projeto. Então, muita coisa realmente a gente evoluiu. Só que a minha experiência com a jornada foi positiva, só que a gente não consegue colocar em prática, né? No dia a Gente! dia, assim, eu tô falando da minha experiência. Eu falo Ah, em relação à logística. Eu trabalho numa área que é muito nervosa. A pressão é muito forte para a gente entregar a solução, entregar valor para os nossos clientes. Então, assim, a jornada para um produto novo foi importante, mas a gente não consegue, vamos dizer assim, que eu poderia te dizer, a gente não consegue colocar ela em prática de forma em todos os projetos como a gente desejaria, né? Pela questão da própria área que eu hoje estou atuando. Então, a gente atropela alguns princípios, algumas coisas, mas a gente trabalha com metodologia ágil, mas isso, pronto. é, Trabalha com o ágil, isso, com a de mentalidade experiência, ágil, né? porque nem tudo a gente consegue, como é um framework, a gente se adapta, né? A gente tenta pegar algumas questões que faz sentido para nossa área e a gente vai tentando ali de alguma forma. Agora, a experiência da jornada, fazendo ela completa, eu tive, e para mim foi assim, foi uma experiência muito boa, né? Positiva. A gente só não consegue realmente, em todos os nossos projetos, trabalhar como eu desejaria, Sim, né? isso, exatamente, né? Aplicar o método com toda a profundidade que ele propõe, não é? Mas, Juliana, a Não gente pode se imaginar, tava não. apropriar da lógica, né, do design thinking nos ajuda muito no desenvolvimento de qualquer solução, mesmo soluções mais simples, né, para problemas do dia a dia, né?
Eu acho que a gente, para desenvolver um produto novo, e reduzir o risco, né? Porque esse trade-off, né? Entre o tempo que a gente dedica ao desenvolvimento de uma solução utilizando um método de design versus o risco do insucesso da solução que a gente desenvolve usando métodos mais empíricos ou menos focados na necessidade do cliente, é uma conta que a gente precisa fazer sempre, porque ainda mais quem vem de tecnologia sabe muito bem que o quanto de retrabalho, né, o Uhum, quanto de revisão e reforma a gente alguns projetos acabam demandando, né, por não entender claramente qual é o contexto e qual é a dificuldade que precisa ser tratada de fato, né? uhum, Mas é isso, é sempre um trade-off, é sempre sim. um balanço, um equilíbrio entre custo e benefício, né? Bom, vamos lá. Para quem tem menos familiaridade, o design thinking é um método, portanto, é um modo de se fazer alguma coisa, tá? Ele não é novidade, isso é interessante, né? Ah, isso aí é coisa nova, não é. Ele foi sistematizado aí na década de 80, tá? A sistematização desse método foi feito pela IDEO. A IDEO é um escritório, um grande escritório de design de soluções, né? Nasceu como um escritório de design de produtos, mas evoluiu, cresceu e trabalha com design de serviço, design de negócios e design estratégico também. Então, esse método eles aplicavam internamente no desenvolvimento de seus produtos, dos produtos dos clientes, e o sucesso obtido pelas jornadas de design justificou sistematizar o método e torná-lo público e disponível. Bom, o design thinking ele tem uma aplicação tática operacional, né? Ou seja, o objetivo é um método de análise e solução criativa de problemas. Então, a gente utiliza o método do design para desenvolver uma solução específica para um problema específico. Então, tem abacaxi, tem retrabalho, tem ineficiência, tem desperdício. O pensamento do design é um método que a gente aplica para entender e resolver melhor esses abacaxis e também para tratar as oportunidades que temos no mercado, né? Os grandes pilares do método são a empatia, ou seja, é, o foco na experiência, na necessidade, no conhecimento das partes envolvidas, né? Então, o momento, a etapa mais que demanda mais atenção, mais trabalhosa, né? E mais determinante do sucesso do design de uma solução é essa primeira fase, que é a fase da inspiração, da, da exploração do problema, da imersão na realidade dos usuários, né? Então, porque se a gente define mal o problema e se a gente identifica mal a necessidade, a solução vai resolver um problema que não existe ou criar um outro problema. Então, empatia, aproximação, escuta empática, estudo, análise, experimentação são as grandes pilares do método Design Thinking.
Prototipagem rápida, errar rápido e barato. Nada é melhor para se testar uma ideia do que a prototipagem de baixo custo. Transformar uma ideia em algo palpável, simples, né? Um esboço, uma encenação, um faz de conta, porque ao testar a ideia, a gente identifica lacunas e oportunidades, né, para enriquecê-la. E são idas e vindas, não é um processo linear em que a gente, fazendo passo a passo, tem certeza que vai chegar no final com uma solução maravilhosa. Não. Aceitar que a gente muitas vezes vai ter que dar dois, três passos atrás para poder seguir de forma mais assertiva. O grande desafio, o primeiro grande desafio é a gente entender o problema e definir daquele problema exatamente o que que nós vamos tratar. O que será tratado dentro do escopo da situação problema, né? Sempre na lógica do Pareto, menos é mais, 80-20, né? Enfim. Então, a máxima do design thinking é errar rápido e barato para acertar rápido. Testar, 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 né? Testar, melhorar, voltar, revisar para a gente avançar mais rápido. Eu vou acabar aqui, Julie, e te dou a palavra, ok? Só vou acabar essa apresentação. Então, a gente aplica design thinking para desenvolver produtos ou para melhorar produtos. Só lembrando o conceito de inovação, né? Inovação é um conteúdo novo, um produto, um processo novo ou significativamente melhorado. Então, a gente usa esse fluxo de design para melhorar processos, melhorar produtos, tratar problemas que a gente vem tratando de outras formas sem muito sucesso, né? É uma abordagem centrada na experiência, na dor, na necessidade das pessoas diretamente envolvidas e nas pessoas impactadas pela solução que a gente está desenvolvendo e considerar a necessidade de ir e vir, fazer, repetir processos, repetir experimentos, até que a gente consiga validar. Então, eu vou passar aqui para Júlia, por favor, Gil, enquanto a gente vai apreciar uma forma gráfica de apresentar o método do design. Pode passar, Gil. Sim, Júlia. O que a gente aplica aqui, quando a gente tem um problema, né, que a gente precisa é, refletir, pensar e explorar para a gente encontrar as causas raízes, é o método A3. Então, Da no método qualidade. da qualidade, esse método A3 a gente aplica, sim, quando é uma questão que a gente precisa realmente explorar, descer ali no nível do que, entender o que realmente está acontecendo, o que deveria estar acontecendo, o que a gente esperava, e entender a condição ali atual e o nosso norte, que seria os nossos desafios, onde a gente quer realmente a condição desejada para aquele problema, a gente faz esse pensamento, né, que chama do método A3, para a gente encontrar. E foi, né, foi a partir disso que eu tive a experiência também de rodar o Design Swing, né, para um problema realmente que a gente ainda tem ali muita dúvida, muitas questões, aí a gente levou para essa jornada, que aí é o que você falou, né, que o pilar ali é a empatia, para a gente estar justamente identificando ali o que é que realmente desejaria, né, que aquele problema, como ele deveria estar se comportando, e hoje a gente entendeu onde é que a gente está e para onde a gente deseja ir, e realmente foi positivo. Só que nem todos os problemas a gente consegue fazer, de fato, como eu te falei, né? Você falou ali trade-off e tal. E por conta das dificuldades em relação à nossa própria rotina, né? De, É, o de trabalho. tempo, né? As demandas. Mas os problemas mais críticos, a gente classifica eles e a gente atua como eu te falei, na visão ali fazer rodar o A3 para a gente entender, e se tiver necessidade, a gente faz o design thinking ali para poder colaborar todos, né?
envolver todos envolvidos naquele problema, porque às vezes a gente pega uma pessoa de chão de fábrica, que a gente chama aqui, que é operacional, mas às vezes é a pessoa que está sentindo a dor, é a pessoa que está envolvida no problema e é ele que vai trazer pra gente até uma outra percepção Insights. e um insight Isso, para a gente conseguir resolver, né? E a gente às com vezes certeza. não envolve eles, né? Em design thinking, você costuma trazer todo mundo para aquela discussão. Você precisa, né, Júlia? É. Observe, gente, é, essa primeira fase, né, Juliana e todo mundo, Rose e tal, ela é crítica do sucesso do seu esforço de solução de um problema. Porque quanto mais a gente atropela a análise do problema, maior o risco. O risco do que, Ana? De se chegar numa solução que não soluciona nada, ou seja, desperdício de tempo, de recurso, de energia, de expectativa. Então, na minha experiência, a grande mensagem do design thinking é isso: muita calma na hora de explorar a situação, problema. Essa é a grande mensagem. A Julie falou no A3, que é uma metodologia Toyota até, né? Que veio lá do mundo, do universo da qualidade. Mas o Design Thinking, ele não descarta nada. Árvore de problema, Ishikawa, né? Que é aquele espinha de peixe, onde a gente tenta olhar o problema de várias perspectivas, método, pessoas, materiais, Mapa de fluxo indicadores. também é E importante. agora a grande lição é: vai fazer isso? Ok, traz as pessoas envolvidas. Somente isso. Traz o operador, traz o chão de fábrica, traz o cliente, traz o fornecedor, traz o especialista. Monta uma mesa, a gente chama de mesa. Monta uma mesa. O Google, a Google, né? Pegou o método do design thinking e sistematizou no que ficou conhecido como Sprint Google, que é uma jornada de design feita em uma semana, né? Mas aí é realmente uma jornada muito intensa de imersão, né? Mas o que importa mesmo para a gente é entender a lógica, tá? E o compromisso de não iniciar o desenvolvimento de uma solução antes de fazer explorar corretamente a situação, problema, envolvendo as partes importantes, os stakeholders, as partes interessadas e impactadas. Então, acho que esse é o grande. Então, não partir, porque o ser humano, né, gente, a gente tem uma tendência a dar solução para tudo. Eu começo a contar aqui um problema aqui para o Juliano. Antes de eu acabar de contar a minha leitura do problema, o Gil já tem um bocado de ideia para me dar. E aí a gente embarca nessas ideias, investe tempo, recurso, e não é isso mesmo, essa ideia é ótima. Chega no final, o que que acontece? Não serve para nada. A ideia não funciona, gera outros problemas. Então, eu acho que a grande lição do design thinking é essa: muita calma. Vamos explorar, porque se a gente entende bem, a gente resolve bem. Existem várias formas de você, várias representações gráficas do design thinking. Eu trouxe apenas uma, existem várias na internet, mas o que importa mesmo é a gente entender o fluxo. Partindo de um problema que se busca resolver ou uma oportunidade de mercado, né? A primeira fase é essa fase exploratória, que a gente também chama como fase de inspiração. Eu vou me inspirar estudando, mergulhando, me apropriando do problema. Uma vez que a equipe se considere bem informada sobre o problema, a gente então define, a gente faz o corte. Qual é o X da questão que a gente vai tratar? 80-20. 20% das causas justificam 80% do impacto. O grande esforço dessa fase inicial do design é a gente identificar o X da questão,
o X que a gente vai tratar para gerar o máximo de valor possível para as partes envolvidas. Definido o problema, aí é legal, porque aí é a parte gostosa, que é ter ideias, é brainstorming, é pensamento lateral, soluções análogas, é a gente brincar com a criatividade, a gente se inspirar em outras áreas, até o momento que a gente começa a sistematizar aquelas ideias na forma de solução. E aí vem o quê? Prototipagem rústica, errar rápido, gerar algum tipo de experimentação que que sinalize lacunas, oportunidades, erros de concepção, erros de interpretação, e a gente vai prototipando, testando, não deu certo. Alguma coisa a gente errou no processo, volta no problema, volta na análise do problema, ou seja, aí vem a questão da iteração, que são as repetições, teste, 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 até o momento que a gente consegue validar. Olha, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, a entrega de um bom processo de design é o produto que será desenvolvido. Isso pode ser o processo, pode ser um negócio, pode ser um produto físico, um serviço, né? E o objetivo disso, gente, é tão somente reduzir o risco da gente investir em ideias que não solucionam problema nenhum, nem geram valor, apenas desperdiçam recursos. Então, vamos agora passar, uma vez compreendido o pensamento do design, como é que este pensamento é aplicado no nível estratégico, da definição de ambição e de novos negócios para o crescimento das empresas e das organizações? Gil, pode passar. Júlio, você continua com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa ou você esqueceu a mão levantada? Eu esqueci, desculpa. Nada. Gente, qualquer um pode levantar a mão, falar aqui com a gente, trocar essa ideia com a gente, ok? Então vamos lá. Só finalizando. As jornadas de design estratégico, design de inovação, elas são jornadas que envolvem divergência e convergência. O que significa isso? Quando eu parto para explorar o problema, o meu olhar é um olhar de criar opções. É como se eu estivesse jogando a rede. Eu quero conhecer, eu preciso de volume, eu quero informações, eu quero dados, eu quero opções, né? Então, eu jogo a rede para coletar o máximo de informação, o máximo de conteúdo possível para que eu me informe e consiga fazer melhores escolhas. Então, num processo exploratório, eu estou num processo divergente de captar informações, dados, de me enriquecer. Depois eu vou priorizar, selecionar desse universo de conhecimento que eu acessei na fase divergente, o que eu vou levar comigo para o próximo ciclo de design. Então, é sempre um fluxo de criar opções e selecionar, fazer escolhas. Então, quando eu defino o problema, eu estou fazendo escolhas. O meu problema é este. Quando eu estou gerando ideias, eu estou criando opções. Oi, Gil. Volte. Eu estou criando opções. Quando eu desenho uma solução, eu estou fazendo escolhas. Então, é sempre um fluxo de criar opções, fazer escolhas, criar opções, fazer escolhas, testar, até que a gente consiga validar. E como é que a gente aplica isso no design estratégico? Bom, se o design thinking, ok, Gil? Se o design thinking tem um foco, não, agora, tem um foco tático operacional, o design, a aplicação disso no nível estratégico, naturalmente, é,
tem como propósito, tem como objetivo traçar o futuro, né? Onde esta empresa quer chegar no universo de médio prazo. Tá? O design estratégico é muito aplicado no desenvolvimento, na definição de estratégias de médio prazo. O que que significa isso, Ana? 1, 2 anos no máximo, né? Então, olhando para a visão do negócio, né? Olhando para o propósito do negócio, o propósito de impacto, né? Qual é o impacto que esse negócio quer produzir no contexto, a gente define uma ambição. Então, no máximo 2 anos e um pouco mais, onde e como eu desejo que essa empresa esteja. Então, a gente usa muito o design estratégico para definir posicionamento. Como é que eu vou me diferenciar neste mercado? Como eu vou gerar valor para as partes interessadas, né? Como eu quero ser reconhecido no médio prazo, né? Então, a aplicação do pensamento do design e da lógica do design, ou seja, empatia, prototipagem rápida, validação, com um olhar de médio prazo, com um olhar para o crescimento do negócio e a definição de posição no mercado. É um olhar mais sistêmico, não é? É uma combinação entre o pensamento do design, ou seja, eu preciso validar minhas opções antes de investir nelas. É a mesma lógica aplicando e que a própria IDEO aplica, né, no método, na metodologia, é um pouquinho diferente do ciclo do design thinking, mas a lógica é a mesma. Conexão com as partes interessadas, validação das escolhas antes da gente passar para a execução. Porque muitas vezes o planejamento estratégico, ele cria hipóteses. Você cria hipóteses e assume aquelas hipóteses como verdadeiras, né? Você aceita as hipóteses que você cria no planejamento estratégico como se aquilo fosse verdade mesmo e tudo aquilo fosse acontecer conforme desenhado no momento do planejamento. Claro que todo planejamento sofre atualizações, mas isso requer uma expertise que muitas vezes a empresa não faz. Já o design estratégico, ele nos convida a validar as opções antes da gente começar a executar, antes mesmo da gente fechar as prioridades estratégicas para o médio prazo, né? Então, é uma abordagem mais sistêmica, mais multidisciplinar, mas com foco no futuro do negócio. Então, vamos lá, em termos de aplicação. Um fluxo de design estratégico, existem várias aplicações. Eu vou compartilhar com vocês um fluxo, né? Primeiro de tudo, vocês lembram que a fase inicial é uma fase de inspiração. Então, é, esse primeiro momento é o momento da gente explorar o cenário. Então, logística, mobilidade, né? É, alimentos, né? Em que cenário nós estamos atuando? O que há de novidade? O que está acontecendo com o comportamento do consumidor? O que está acontecendo com o processo de tomada de decisão? O que há de novo? E quais são as tecnologias emergentes, né? Enfim,
A gente se inspira fazendo uma imersão no cenário de possibilidades no segmento que a gente elege ou no segmento de atuação da empresa. Isso é uma parte muito importante, que é para a gente definir a nossa ambição. Bom, frente a este cenário, frente a estas oportunidades, a esse contexto, qual é a minha ambição, qual é a ambição do meu negócio em 2 anos, 3 anos no máximo, né? A gente aplica o método do design estratégico para construir planejamentos, né, de médio prazo, às vezes sinalizando alguma coisa que vem após esse primeiro ciclo de 2 anos, né? Sinalizando hipóteses de 3, 4 anos. São hipóteses que serão validadas ao longo do tempo. Então, o que queremos ser no médio prazo, né? A partir da definição, então, eu entendi o cenário, eu explorei as possibilidades e eu defini o que eu quero ser dentro desse cenário em até 2 anos, 2 anos e meio. Eu transformo essa ambição em problemas estratégicos, ou seja, o que há de errado com a estratégia que eu estou desenvolvendo hoje, a estratégia que está orientando o meu negócio hoje, né, que precisa ser ajustada ou precisa ser refeito para que eu atinja a minha ambição de médio prazo, né? Ou, ok, uma vez que eu decido o que eu quero ser, as perguntas são, ok, como eu chego lá, né? Então, quais são as melhores opções estratégicas que vão me levar a realizar a minha ambição no prazo estabelecido? Isso tudo vira grandes desafios de design, né? E que vão passar por um processo de construção e validação. Ok. Antes a gente fazia empatia, definição do problema, ideação, prototipagem e teste. Aqui a gente reverteu um pouquinho o fluxo, mas passamos pelo processo de inspiração, olhando para fora, olhando para o mundo, definimos a nossa ambição olhando para o mundo, ou seja, convergimos. Então, primeiro a gente criou opções, depois a gente fez uma escolha, definiu onde queremos chegar no prazo definido, e aí, novamente, transformamos isso identificamos problemas, o que nos impede, o que precisamos fazer para chegar lá, formatamos isso no como poderíamos, que é o desafio de design, e partimos para a ideação. Então, vamos gerar muitas ideias, vamos utilizar técnicas de brainstorming, de pensamento lateral, de soluções análogas, enfim, né? Vamos gerar ideias para realizar e alcançar a nossa ambição, criando opções. Estamos mais uma vez criando opções. Vamos priorizar, vamos formatar soluções, hipóteses para a consecução do objetivo, e aí é que tem uma coisa muito especial no fluxo do design estratégico. Uma vez que a gente esboça, né, a opção estratégica, a gente pergunta o que é isso, Gil? Pronto. A gente identifica sobre esta opção quais são as premissas, ou seja, aquilo que eu aceito que é verdade e que vai acontecer para que aquela opção que a gente está desenhando seja bem sucedida. Então, eu criei ideias e eu esbocei rotas estratégicas. Ok, mas quais foram as premissas, quais são as premissas que foram aceitas para dizer que aquelas rotas
de fato, nos levarão a alcançar a ambição desenhada. Então, olha, eu estou aceitando que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, que quais são as premissas que eu aceitei como verdadeiras para que aquelas rotas nos levem ao sucesso desejado. Daquelas premissas que estão validando, que estão dando apoio à minha opção estratégica, quais barreiras eu preciso testar? Algumas dessas premissas, elas podem ser, podem consistir em barreiras intransponíveis. Então, daquilo tudo que eu estou aceitando que vai ser verdade para que a minha rota estratégica me leve ao sucesso planejado, quais são barreiras que eu não consigo administrar ou que eu dificilmente vou superar? Quando a gente faz essa análise, né? Quando a gente faz esta análise, a gente parte para validar a nossa capacidade de administrar ou de contornar estas barreiras. Porque se a gente identifica que alguma dessas barreiras significam um risco muito elevado para a nossa rota estratégica, a gente vai ter que revisar a rota estratégica. Se a gente não consegue identificar uma forma de minimizar o risco da barreira se realizar. Então, no método de design estratégico, o foco da validação está na validação das barreiras que podem impedir a minha rota estratégica de ser bem-sucedida. Então, eu não estou trabalhando com a validação de ideias, mas com o teste dos riscos e das barreiras que podem impedir que aquela rota se realize com sucesso. Então, são testes e testes, idas e vidas, né? Para até a gente formatar uma rota estratégica cujas premissas e barreiras são mais administráveis, estão mais sob controle da empresa. E aí sim, chegou a hora da gente definir essa rota estratégica como a escolha para orientar os esforços no médio prazo. Então, este é um fluxo de design inspirado pelo pensamento do design, aplicado na definição de estratégias de crescimento, de posicionamento, de geração de valor, né? Neste processo de validar as barreiras, de testar as barreiras, muita interação com as partes interessadas, muita pesquisa, né? Muita validação. Porque uma vez definida a rota estratégica, muito provavelmente vamos fazer diversas jornadas de design thinking para desenvolver processos e produtos que vão nos entregar, né, que vão dar materialidade a essa rota estratégica que a gente priorizou enquanto a nossa diretriz de médio prazo. Ok, gente, isso ficou claro? Faz sentido para vocês? Alguma consideração sobre o fluxo do design estratégico? Ficou claro, tá, Ana? Eu fiquei aqui pensando um pouco na prática, né? Quando eu penso assim no desenvolvimento, por exemplo, de um produto, para mim é mais palpável como que essas etapas vão ser implementadas, né? Agora, quando eu penso em desenvolvimento de um novo serviço, eu fico pensando em como trabalhar, por exemplo, esses experimentos, sabe? Se de uma certa forma eu iria simular esse novo nicho de negócio e, sei lá, fazer ligações, me conectar com um possível fornecedor, com um possível cliente e buscar esses dados, ou se teria outra forma de fazer esses testes. Para mim não é muito tangível
como colocar em prática essa etapa de ajustes em um desenvolvimento de um novo serviço, entendeu? Bom, observe. O que a gente tem que a gente cria uma hipótese, né? A gente olha o contexto, define o que a gente quer ser, né? Como a gente quer ser reconhecido num determinado espaço de tempo, cria as rotas estratégicas, levanta o que pode nos impedir. O que pode impedir que essa rota estratégica seja bem sucedida? E aí a Sim, gente tem que testar essas barreiras. Então, se eu sim, digo lá que para que essa rota, digamos, um exemplo, para que essa rota estratégica que a gente desenhou seja bem sucedida, eu preciso que o mercado consumidor, vamos lá, o mercado consumidor desenvolva o gosto por tomar chá. Um exemplo bem esdrúxulo, eu gosto de uns exemplos tá. esdrúxulos. Eu me lembrei aqui de um experimento no Japão, mas enfim, eu preciso que o mercado desenvolva o gosto por tomar chá. Meu Deus, isso é uma premissa, né? Eu estou Uhum. aceitando que o mercado consumidor vai desenvolver o gosto por tomar chá e, uma vez que isso se verifique, a rota estratégica que nós desenhamos, que nos tornarmos a referência no fornecimento, na experiência de consumo de chás especiais. Mas existe um risco muito alto. Tá dando microfonia, ok? Pronto. Mas existe um risco muito alto, muito. Eu tenho, então a pergunta é: nós, enquanto empresa, temos recursos necessários para promover uma mudança de comportamento no médio prazo? Em que mercado a gente vai atuar? Em que dimensão eu consigo promover essa mudança? Então, isso tudo vai definir Sim, se eu vou manter essa rota estratégica como prioridade no médio prazo e onde. Olha, gente, nós não temos recurso para desenvolver do zero o comportamento do consumidor, digamos, de Feira de Santana, não é? Para que ele se interesse, se aproprie do consumo de chás, né? A ponto de pagar R$ 1.000 por um quilo de chá. Então, eu posso trabalhar com mercado. Bom, se em Feira de Santana isso é muito difícil, que outro mercado já está mais desenvolvido para o consumo de chá? Ah, eu descobri que Vitória da Conquista, porque é frio, as pessoas já têm um hábito de consumo de chá, ou o Rio Grande do Sul, porque as pessoas têm o uso do mate. Enfim, a gente precisa, a partir das barreiras que a gente identifica, priorizar mercado, priorizar canais de comunicação, priorizar canais de distribuição. Então, quando eu me deparo com uma barreira ao sucesso da rota estratégica que a gente está priorizando, isso vai me levar a estudar, a investigar onde, que mercados que a gente chama da cascata. Se não em Feira de Santana, em que outro lugar? Eu tenho condições de estar nesse outro lugar? Eu estaria lá como? Fazendo a parceria com alguém que já atua nesse mercado, que já tem esse know-how? Ou eu vou abrir uma unidade minha nesse outro lugar? Aí são as decisões estratégicas que vão dar conta do que
a análise do design apontou como risco, como uma barreira. Entendeu, João? Ficou um pouco mais claro? Sim, sim, ficou. Pelo que eu entendi, no contexto geral, a partir desse momento aí do levantamento das barreiras, basicamente é o levantamento de dados e validação desses dados, né? Que aí vai definir para qual caminho de fato eu vou seguir ou se eu dou um passo atrás e ajusto a rota, não é isso? Isso. Então, por exemplo, tá na moda chá. Aí você, então nós vamos investir no chá. Que legal. Tá na moda chá, vamos investir no chá. Mas muita calma nessa hora. Você está assumindo que todo mundo vai passar a consumir chá. Isso é uma premissa. Isso é verdade? Você consegue assegurar que isso vai acontecer? Existe um movimento que vai te ajudar? Bom, então vamos identificar. Não, eu quero muito investir no chá. Onde? Com quem? Como? Com que chá? Para que você seja mais assertivo na sua rota estratégica de diferenciação, tá? Então, todo esse processo, ele trabalha muito com o negócio. Qual é o negócio no qual eu vou investir no médio prazo? Então, você pode até chegar à conclusão: olha, considerando os recursos disponíveis, o chá no curto prazo em Feira de Santana não será a nossa opção estratégica. Perfeito, Podemos perfeito. trabalhar isso Obrigado. num prazo maior, mas e no médio prazo, o que será? Cajuína, sei lá. Tô brincando, né? Entendeu? É, Sim, entendi. kombucha, sei lá. Kombucha. Kombucha, enfim. Só que a gente está falando sobre rotas estratégicas, né? Então, por exemplo, Julie resolve, a empresa diz que a rota estratégica, depois que ela explorou o mercado, definiu a ambição, nós vamos ser grandes fornecedores de solução de logística via drones. Pronto. Essa é a opção que Já estamos com esse emergiu. projeto, viu? Isso, imagino, né? Então, aí, ó, viu, Júlia? Esse projeto que está na pauta, né, das empresas de logística, né? Sim, o que precisa ser verdade para que essa estratégia dê certo, não é? Que haja operadores de drones, que os drones tenham capacidade, que a ANAC regularize não sei o que lá. Eu estou inventando aqui, né, gente? Que a ANAC regularize o uso de drones, que a gente consiga, de alguma forma, atribuir segurança a essa operação, não só segurança contra acidentes, mas também que os drones não sejam, digamos, apropriados, né, por outras partes. Enfim, a gente está assumindo uma série de premissas para que a gente consiga entregar tudo via drone, que isso seja um sucesso absoluto e tal e tal. Quais dessas premissas a gente efetivamente consegue assegurar e quais delas são barreiras muito difíceis de superar? Se elas são difíceis de superar, o que é que eu posso fazer? Eu posso trabalhar em outro mercado? Eu posso trabalhar com outros parceiros? Eu posso trabalhar outros canais, né? Então, quando a gente identifica a barreira, não é para a gente jogar fora a nossa estratégia, não é isso. É para a gente tentar contornar essas barreiras e verificar se isso é possível. Agora, se efetivamente a gente não, a gente chega à conclusão que uma ou outra barreira é intransponível e o risco é muito alto, a gente redesenha a nossa rota estratégica para o médio prazo e pode colocar isso para um prazo maior de 4 anos e tal, né? Entendeu? A lógica do design. Sim. Porque o design tradicional, o planejamento tradicional, coloca lá. Via drones. Vamos expandir via drones. Aí pega isso como se fosse uma verdade fácil de fazer, como se fosse apenas o produto de um projeto, transforma isso num projeto e vamos tocar. Cara, o risco de você
desperdiçar recursos extraordinários com essa linha, esse fluxo, esse processo é muito grande. Então ele diz assim: olha, já que estamos planejando, vamos fazer uma validação bacana das rotas estratégicas antes da gente transformar isso em projeto e tocar esse barco, ok? Sim, Bom, Gil, por favor. A gente criou aqui na Clara Ideia, a gente sistematizou uma coisa que a gente chama de GPS Clara. Esse GPS a gente vem usando principalmente com empresas de médio, pequeno porte, né, para definir onde investir nos próximos 2 anos, que é o objetivo do design estratégico, né? Onde eu vou investir nos próximos 2 anos e como eu valido essas rotas de investimento em até 3 meses. Isso é importante. Ah, eu vou fazer isso tudo em uma semana? Não vai. Não vai fazer isso tudo em uma semana, não vai conseguir. Então, a gente faz aquele processo de inspiração, escolha de rota, definição de ambição, geração de ideias, e aí a gente parte para, ok, quais são as premissas, quais são as barreiras, e vamos validar isso. Então, a gente acompanha o cliente por até 3 meses, que é o tempo que ele tem para validar. Uma, duas, três rotas estratégicas. Então, me lembrei aqui agora de uma empresa que trabalha no segmento de alimentos e bebidas. Eles são grandes fornecedores para Starbucks, Rei do Mate, né? Aquele alimento que a gente consome nessas redes, na verdade, eles são produzidos por terceiros, né? Então, eles são fornecedores. Então, e aí, nos próximos 2 anos, a gente vai investir no quê? Né? Que linhas de produto, que novidades, que inovação, o que que a gente vai trazer de novo para o mercado? Então, fizemos um GPS, priorizamos 3 rotas e eles validaram em 3 meses essas rotas e pronto, estão tocando lá e já com resultados muito positivos. Né? Então, o que eu quero trazer com isso é como a gente tangibiliza isso. Né? Então, quais são onde nós vamos investir nossos esforços, né, de novidade, né? Claro que quando a gente desenvolve, digamos, uma linha nova de produtos, a gente vai ter que desenhar processos, isso aí é o dia a dia, isso aí não precisa de design estratégico. Então, o design estratégico me diz onde nós vamos investir os nossos recursos de diferenciação, como vamos atuar, quais são as novidades, quais são as nossas escolhas para o próximo período. É isso que entrega o design estratégico. Ok? sim, Bacana. Então, perfeito. meninos, já são 10h11. Fale, alguém quer me dizer alguma coisa, Gil? Sim, volte lá. Alguém quer abrir, comentar alguma coisa, falar sobre uma experiência? Temos alguns minutinhos para o fim. O que eu ia comentar no início, Ana, é que você perguntou, né, se alguém conhecia Design Thinking. A ferramenta em si, né, eu não tinha aplicado ela, né, porque, como eu falei inicialmente, eu trabalhei os últimos 12 anos na indústria de alimentos e bebidas, então a gente tinha metodologias específicas de desenvolvimento de produto, que, em suma, a base é exatamente essa, né, o conceito é exatamente esse. Eu gostei quando você falou que importante é entender o conceito da ferramenta e como que a gente vai utilizar ela, e a gente vai adaptando de acordo com a realidade. Então, assim, design thinking eu não tinha aplicado ainda, não apliquei, na verdade, mas o conceito, sim, né? Um desafio que eu tenho hoje, eu estou em uma parceria junto com uma empresa de engenharia civil e a gente está desenvolvendo um novo nicho de mercado. Então, é uma excelente ferramenta, né, para a gente trabalhar, entender, girar de forma rápida esses experimentos, já que a gente hoje tem uma clareza, né, com base em fatos e dados aqui da região, das possibilidades, definimos o problema, ou seja, a nossa solução ali de ampliação, e agora
analisar de fato as barreiras e definir ali os experimentos, né? Então, assim, faz total Perfeito. sentido para o cenário e vai ajudar bastante. Obrigado, aí foi Perfeito, muito claro. Robson. Levanta. Quais são as premissas? A gente está assim, porque as premissas, elas estão tão natural, a gente aceita com tanta É isso. facilidade, entendeu? Que se a gente não para explicitar as premissas, depois elas podem passar a perna na gente na frente, entendeu? Olha, eu estou aceitando que as pessoas da renda XYZ ou os moradores da área XYZ desejam, um exemplo bem esdrúxulo, desejam, valorizam áreas comuns com parques infantis. Um exemplo. Né? Eu estou aceitando que isso é relevante, que as pessoas vão optar por nossos empreendimentos porque a gente oferece isso. Será que isso é verdade ou será que é o que eu acho sobre o que eles É, acham? Porque muitas vezes a gente trabalha em cima do que a gente acha que os outros acham. Então, vamos validar isso? Vamos validar essa premissa? Será que efetivamente isso seria suficiente para mudar a decisão de compra ou permitir que a gente tivesse um ticket mais alto? Será? Não sei. De repente eu acredito que isso é verdade, invisto meus recursos, faço tudo lá, chega na hora, não, não é isso. não é. Entendeu? Não é É isso que era isso. relevante para eles, era outra coisa que era mais relevante. Então, é sempre importante a gente validar. Mas é isso, Perfeito. olha. Oi? Eu falei perfeito. Muito bem, muito bem. Então, gente, ó, Juliana, muito obrigada. Eu conheci Robson um pouquinho, Juliana eu conheci também da área de logística, a Rose Vânia também, Toyota, concessionárias Toyota. Não tive a oportunidade de conhecer o João Lúcio, mas se ele puder se apresentar rapidamente, o Birajara também, a Cláudia Cunha, a Lorena. é, eu estou à disposição, a Clarideia está à disposição. Vamos fazer outras rodadas. Eu vou trazer casos para a gente trabalhar casos. Gil, pode passar. O iFlow é uma ferramenta nossa, tá? De apoio à gestão da inovação. Acho que eu já falei sobre isso. Uma ferramenta bacana para a gente trocar ideias, validar ideias, colaborar, aprender um com os outros, né? Empresas distribuídas, que tem pessoas em vários sites, que tem pessoas remotas, né? Uma ferramenta que facilita, né? A construção de soluções. E por fim, Gil, só para acabar, o nosso contato, se eu não me engano. Ah, isso, eu vou mandar para vocês, é uma trial que a gente está oferecendo, uma experimentação gratuita, né? Eu vou mandar essa aplicação, essa apresentação. E por fim, o nosso. Essa trial, gente, envolve a identificação de um problema, a identificação de um desafio e o tratamento desse desafio, né? De forma monitorada, né? Essa que é a trial, ela é gratuita. Estamos nesse momento de difundir essa ferramenta. E o nosso contato, Gil, por favor, o último. Maravilha. Gente, agradeço a todos vocês vão receber essa apresentação. Espero que a gente se encontre em breve para novas conversas sobre aplicações de design, design de serviço, business design e coisas desse tipo. João, Birajara, alguém quer abrir? Pode tirar, Gil. Alguém quer abrir o áudio para fazer considerações finais? Lorena, Cláudia, não? Gente, então estamos à disposição. Esse webinar vai estar disponível no nosso YouTube para revisão. E agradeço a vocês, desejo muito sucesso, muita. Que
a ideia do pensamento do design, a ideia da gente fazer uma imersão no problema antes de fazer as opções, antes de bater o martelo nas nossas opções, é, torne-se uma prática. E estamos aqui à disposição. Valeu, muito obrigado. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Robson. Obrigado, Obrigada, Maria. Cláudia, Lorena, Ubirajara, João. Estamos todos aqui. Obrigada. Até a próxima. Vamos encerrando.